Olá, protagonistas! Se você tem uma máquina de costura e não usa, você tem uma máquina de fazer dinheiro parada aí na sua casa. Na aula de hoje, eu vou te mostrar como a costura é dinheiro fácil quando você aprende do jeito certo. É nesta aula que você vai aprender o passo a passo da costura da calça moderna. Eu vou te mostrar como uma simples mudança de tecido pode gerar duas calças completamente diferentes. Essa calça, que é o mesmo molde, foi costurada numa sarja. E olha só, se você trocar sem colocar os bolsos laterais e costurar num linho, por exemplo, o resultado fica totalmente diferente. Então, fica comigo até o final, pois essa aula será um divisor de águas na sua vida. Muito bem-vinda ao canal da Alfaiate Filha, meu nome é Edna Chuse e eu superei o abandono criando 2 filhos sozinha com apenas R$ 75 e uma máquina de costura. Sou a diretora dessa, que é a única escola do Brasil com cursos presenciais e online, que conta com uma modelista sênior de grandes marcas e um alfaiate de verdade ensinando a costura. E é exatamente por isso que aqui, nessa escola, nós provamos que todos os dias que a costura é um dinheiro fácil, quando você aprende de forma certa. Então já deixa o seu like nessa aula, que aliás, esse nosso encontro aqui acontece toda terça-feira às 14 horas. A aula Costura em Detalhe da nossa comunidade CPC, a Caixa Preta da Costura. E aí, já deixa aqui, comenta aqui no chat, quem aqui é CPC? Bora comentar aí, quero ver quem é CPC, quem são as alunas que estão engajadas, porque aqui a gente não ensina só a costurar, a gente ensina você a pensar, ajustar, enxergar o corpo, o tecido com caimento, e é assim que uma peça comum vira uma peça desejada. É assim que uma costureira passa a ser procurada. Muita gente me pergunta, Edna, essa calça aí que você vai ensinar hoje, tem molde pronto? Tem sim, porque usar o molde pronto, sim, é uma técnica de costura quando você sabe o que está fazendo. Esse conhecimento do molde com a costura nós entregamos na nossa Caixa Preta da Costura, que aliás tem estreias novas todos os meses. Coloca aí na tela quais são as entregas aí, as estreias do nosso mês de janeiro. Nós vamos ter esse macacão maravilhoso e essa regata maravilhosa com molde pronto, mais aula passo a passo, com segredos de costura que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui a gente ensina as técnicas da alfaiataria, a costura da alfaiataria, para que você possa aplicar em peças como essa do dia a dia e elas ficarem excelentes, todo cobiçada, desejada. É por isso que muitas alunas aqui, ó, começaram como hobby e hoje já recebem encomendas, vivem da própria costura. Se você quiser apenas o molde da calça moderna, bota a calça para mim aqui na tela, ela está disponível também para quem não é da comunidade CPC. Você pode fazer sim a sua compra avulsa. Conta com molde do 36 ao 50. Esse molde você recebe todos por um valor muito simbólico, tá? Na descrição aqui do vídeo, mostra como é que coloca aqui, acessa a descrição do vídeo. É bem fácil, tá, gente? Só você clicar ali no maisinho, na descrição do vídeo, você tem o link. Você que deseja acessar esses moldes, só os moldes eu quero do tamanho 36 ou 50, você pode acessar com um valor super simbólico. Você que deseja fazer parte da Caixa Preta da Costura, você também pode fazer parte. O link está aqui na descrição, que aliás está com descontão de fim de ano, ok? Bom, como eu falei para você,
Essas lives aqui acontecem toda terça-feira às 14 horas. É o nosso encontro da comunidade, essa comunidade da Caixa Preta da Costura, engajadas, onde nós temos peças novas todos os meses, desafio todos os meses. E hoje eu quero compartilhar o passo a passo, sem esconder nada de você, da nossa calça moderna. Que se você trocar o tecido, você tem resultados totalmente diferentes. Uma calça mais esportiva, se você manter os bolsos do lado, os bolsos utilitários, você vai ter essa calça, a gente fez um tecido em sarja, como eu já falei para você. Mas se você usar um tecido mais sofisticado, um linho misto, por exemplo, que é ideal para quem é iniciante da costura, você já vai ter um resultado totalmente diferente. Antes de eu compartilhar essa aula, eu quero que você pega um caderninho agora. Pega um caderninho, uma caneta e anota todas as dicas que o meu pai vai compartilhar com você nessa aula. Porque no final eu quero te perguntar, quantas dicas aí você conseguiu anotar que você não sabia, mesmo quem está iniciando ou quem já costura há muito tempo? Então vamos que vamos para o passo a passo da aula da costura dessa calça moderna. A calça já está cortada, nós estamos com a dianteira da calça. E aqui eu quero que vocês observem, porque foi colocado um pedaço de entretela no bolso faca, tá? Essa entretela é uma largura de 2,5 centímetros. Tiras de entretela que você tem sobrando, tá? Entretela de alfaiataria ou entretela de papel com qualidade, conforme nós já demos aqui a aula de entretela. Essa entretela é colocada aqui na abertura do bolso, também na parte onde vai depois o pertingal, ó, é um pedaço de entretela na dobra do pique. Então, essa parte aqui que tem o piquezinho, você vai dobrar, tanto de um lado, quanto do outro lado que a gente tem a braguilha prolongada. Então, onde tem o pique, você vai dobrar nos dois piques. E vai ficar aqui na parte do ganchinho, ó, um pique de 0,5 centímetro, conforme a orientação no molde. Você vai dobrar essa parte aqui no ferro, vai antes disso colocar uma entretela, e o objetivo dessa entretela aqui é que ela passe 1,5 centímetro da dobra, para ficar mais firme essa parte onde vai o zíper, ó. Dobrada a entretela não fica aparecendo aqui na parte da calça, ela fica escondidinha aqui dentro, tá? Então, você dobra de um pique até a parte aqui do piquezinho de 0,5 centímetro que você vai fazer com a tesoura conforme orientado no molde, tá? Feito isso, entretela também na bolso faca, né? Você vai fazer isso dos dois lados da dianteira. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos primeiramente fazer a prega. Então, você junta pique com um pique, pode colocar ou um alfinete de segurança, tá? E você vai costurar 2 centímetros nessa parte da prega, ok? Aproveitando que nós vamos ter que fazer a prega, nós também já vamos colocar o nosso bolso. Costuras simples, né? Ó, bolsinho faca aqui, direito com o direito da peça. Aproveita, já sobrepõe na parte aqui, ó, da aberturinha do bolso faca. Se preferir, coloque alfinetes, como se fosse uma pré-costura. E nós vamos fazer também essa costura emendando o bolso na dianteira, na abertura do bolso. Vamos lá? Vamos dar início então à costura da prega na calça. 2 centímetros, arrematando o início. Dobrando conforme os piques e 2 centímetros da cintura para baixo, né, pai? Exato. Feito isso, já vamos aproveitar e prender o bolso aqui na lateral. Margem de 1 centímetro. Arremate no começo e no final. Da mesma forma, na outra parte da calça.
Vamos agora como passar essa prega, tá? Essa prega ela pode ser tombada, mas o modelo da calça que nós vamos fazer, a prega ela é uma prega fêmea. Então agora a gente vai passar a prega, ó, tá com a boquinha assim, ó, você só vai deitar sobre a linha da cintura, tá? Não vai tombar, vai só abrir ela sobre a linha da cintura. E aproveita para passar. Dessa forma aqui, e do lado direito vai ficar assim, ó, como se fosse uma prega fêmea, ok? E já aproveitando, nós vamos abrir essa costura do bolso e tombar ela. Vocês vão fazer isso dos dois lados da dianteira da calça, tá? Agora, com a prega já passada e o bolso também, vira do lado avesso, vai pegar a partezinha do seu bolso, ó, e sobrepor desta forma aqui, respeitando os piques que você tem no molde, e coloca um alfinete para segurar antes de ir para a máquina. Você vai fazer isso dos dois lados. Vamos lá! Pode ser estreito, você vai usar o lado de dentro do calcador ou um guia como base para fazer a largura do pescoço. E agora nós vamos virar, tombar o bolso. Vamos fazer um arremate de segurança aqui, na parte de baixo do bolso. Pode ser bem estreitinho, porque a costura lateral depois vai cobrir este arremate. E aqui então você desce em torno de 2 centímetros, faz o arremate e volta na mesma costura. E agora, para finalizar o nosso bolso lateral, vamos fechar o fundo do bolso. E em cima também da linha do cos, você já pode aproveitar, deixar o caimento do bolso e passar uma costurazinha de segurança aqui, ó, prendendo o bolso na linha de cos. Essa é a proposta. Feito isso, agora nós vamos passar um overlock embaixo desse bolso. Vamos lá! Bom, agora vamos dar início aqui à parte traseira. Então, com a traseira da calça, já com a marcação da pence, nós vamos à máquina costurar as pences traseiras. Vamos lá! Essa costura da pence traseira, o início dela, você tem que pegar bem pouco tecido, só um fio de tecido, e vem levemente para a linha da cintura. E aí faz o arremate. E agora a gente vai passar as pences antes de continuar a costura. Pence tombada para o centro-costa, tá? Para o gancho, né? Gancho das costas. Costurada a pence passada, vamos aos próximos passos. Bom, agora a gente está aqui com os bolsos da lateral. Já foi feita a bainha, também já foi vincado. Essa preparação do bolso você tem nos módulos anteriores, né? De como fazer bolso. E a lapela também. Colocamos uma entretela só em um lado, tá? Da lapela, não precisa ser dos dois. E nós vamos costurar 1 centímetro como se fosse um C. Na lateral, embaixo na parte pontiaguda e no outro lado. Vamos lá. Vamos dar início à costura. Margem de 1 centímetro. Esse aqui é o centro da lapela. Essa marcação que eu fiz com o giz. É como para referência do meio.
dá o giro e vem para fazer aquele... E aí você dobra o cantinho do bolso para ficar bem definido esta lapela. Dois lados no canto. E agora a gente vai passar, lembrando que é melhor você passar do lado avesso da lapela, tá? Que é o lado que não tem entretela, para não ficar nenhum brilho, nenhuma marca. Ó. Passando aqui, vincando bem essa costura. Após a passadoria, vamos fazer o pesponto fininho na máquina reta. Vamos lá! Como pesponto, vai usar o lado interno do calcador. Lembrando que o lado da entretela, esse é o direito da tua lapela. Bom, agora nós temos que aplicar o bolso lateral. E aqui onde você tem o pique de joelho, tá? Você vai fazer essa mesma marcação do pique de joelho, que tá aqui, no lado direito. Pode ser com giz, de alfaiate, pode ser com uma caneta que apaga no ferro, para você ter bem certinho essa localização do pique aqui, porque é esse pique que você vai posicionar o seu bolso. Ó. Nós vamos colocar da metade para cima, centralizar o bolso. E também da mesma forma o centro do bolso para frente e também para trás. Se você preferir, você pode fazer todas as marcações, ó. Pega um giz de alfaiate, marca o centro do teu bolso, tanto na parte inferior como a superior. O meio do bolso aqui também, ó. Para você não se perder na hora de aplicar. Você centraliza o bolso e vamos colocar agora alfinetes para ficar mais fácil para você fazer essa costura. Centralizamos o bolso aqui em direção à linha de joelho. Você também pode posicionar abaixo da linha do joelho. A posição do bolso é muito de gosto e estilo que você quer trazer para essa calça, tá? Não existe uma posição fixa ou certa. Você pode posicionar o bolso lateral onde você desejar. Aqui é só uma referência, desde que os dois lados estejam na mesma altura, tá? E agora nós vamos pespontar o nosso bolso na máquina reta. Vamos lá! Da mesma largura que foi usado para a lapela, eu vou usar também para o bolso. Como referência, o lado interno do calcador. Então vai ser um pesponto estreito. E assim nós vamos fazer os dois bolsos. Feito isso, já colocado, aplicado o bolso, nós vamos com a lapela. Lembrando que o lado que tem entretela, no caso, é o direito, né? O que vai ficar para fora aqui da lapela. Então, você vai botar direito da lapela com o direito da calça, vai distribuir, colocar, sobrepor aqui sobre o bolso
E agora nós vamos à máquina fixar essa lapela, tá? Você pode colocar o alfinete aqui para facilitar um pouquinho o seu trabalho. E agora vamos aplicar essa lapela. Dando início à nossa costura de lapela, é bom observar também 1 centímetro de margem de costura, porque depois tem o pesponto. Antes de fazer o pesponto na lapela, então vamos cortar levemente, ó, limpar esse canto da lapela, que quando depois nós passar o pesponto, você vai observar que ele vai ficar escondido, tá? Então assim você faz dos dois lados. E agora nós vamos dobrar a lapela então para o bolso. Ó, e vamos passar um pesponto de um pé de máquina, igualando as lapelas do bolso. Ó, desta forma, um pesponto de um pé de máquina. Arremate no início e no final. Finalizamos a parte da lapela, ó, presinha aqui, tudo certo. E agora vamos aos próximos passos da costura. Bom, agora a gente está aqui com os bolsos da lateral, já foi feita a bainha, também já foi vincado. Essa preparação do bolso você tem nos módulos anteriores, né, de como fazer bolso. E a lapela também, colocamos uma entretela só em um lado, tá, da lapela, não precisa ser dos dois. E nós vamos costurar 1 centímetro como se fosse um C, na lateral, embaixo na parte pontiaguda e no outro lado. Vamos lá. Vamos dar início à costura. Margem de 1 centímetro. Esse aqui é o centro da lapela. Essa marcação que eu fiz com giz. É como por a referência do meio, dá o giro e vem para fazer aquele e aí você dobra o cantinho do bolso para ficar bem definido esta lapela. Dois lados no canto. E agora a gente vai passar, lembrando que é melhor você passar do lado avesso da lapela, tá? Que é o lado que não tem entretela, para não ficar nenhum brilho, nenhuma marca. Ó. Passando aqui, vincando bem essa costura. Após a passadoria, vamos fazer o pesponto fininho na máquina reta. Vamos lá! Como pesponto, vai usar o lado interno do calcador. Lembrando que o lado da entretela, esse é o direito da tua lapela. Bom, agora nós temos que aplicar o bolso lateral. E aqui onde você tem o pique de joelho, tá? Você vai fazer essa mesma marcação do pique de joelho, que tá aqui, no lado direito. Pode ser com giz, de alfaiate, pode ser com uma caneta que apaga no ferro, para você ter bem certinho essa localização do pique aqui, porque é esse pique que você vai posicionar o seu bolso. Ó.
nós vamos colocar da metade para cima, centralizar o bolso. E também da mesma forma o centro do bolso para frente e também para trás. Se você preferir, você pode fazer todas as marcações, ó. Pega um giz de alfaiate, marca o centro do teu bolso, tanto na parte inferior como a superior. O meio do bolso aqui também, ó. Para você não se perder na hora de aplicar. Você centraliza o bolso e vamos colocar agora alfinetes para ficar mais fácil para você fazer essa costura. Centralizamos o bolso aqui em direção à linha de joelho. Você também pode posicionar abaixo da linha do joelho. A posição do bolso é muito de gosto e estilo que você quer trazer para essa calça, tá? Não existe uma posição fixa ou certa. Você pode posicionar o bolso lateral onde você desejar. Aqui é só uma referência, desde que os dois lados estejam na mesma altura, tá? E agora nós vamos pespontar o nosso bolso na máquina reta. Vamos lá! É da mesma largura que foi usado para a lapela, eu vou usar também para o bolso. Como referência, o lado interno do calcador. Então vai ser um pesponto estreito. E assim nós vamos fazer os dois bolsos. Feito isso, já colocado, aplicado o bolso, nós vamos com a lapela. Lembrando que o lado que tem entretela, no caso, é o direito, né? O que vai ficar para fora aqui da lapela. Então, você vai botar direito da lapela com o direito da calça, vai distribuir, colocar, sobrepor aqui sobre o bolso. E agora, nós vamos à máquina fixar essa lapela, tá? Você pode colocar o alfinete aqui para facilitar um pouquinho o seu trabalho. E agora, vamos aplicar essa lapela. Dando início à nossa costura de lapela, é bom observar também 1 centímetro de margem de costura, porque depois tem o pesponto. Antes de fazer o pesponto na lapela, então vamos cortar levemente, ó, limpar esse canto da lapela, que quando depois nós passar o pesponto, você vai observar que ele vai ficar escondido, tá? Então assim você faz dos dois lados. E agora nós vamos dobrar a lapela então para o bolso, ó, e vamos passar um pesponto de um pé de máquina, igualando as lapelas no bolso. Desta forma, com pesponto de um pé de máquina. Arremate no início e no final. Finalizamos a parte da lapela, ó. Presinha aqui, tudo certo. E agora vamos aos próximos passos da costura. Vamos agora aplicar o zíper na parte do prolongamento da braguilha. Você vai posicionar o zíper de modo que o ganchinho do final do zíper fica 1 centímetro da braguilha para cima. Exato. E
Da dobra aqui para o início do zíper, meio centímetro, tá? Você deixa um espaçozinho de meio centímetro, né? E agora, aqui embaixo você deixa encostado na dobra, aqui em cima deixa meio centímetro afastado, tá? E aí você vai fixar com o alfinete esse zíper para poder pregar lá na máquina reta. Ó. Então deixa meio centímetro afastado da dobrinha aqui e aqui encostadinho na dobra e nós vamos passar uma costura reta aqui. Juntamente com a preparação do zíper, o lado do pertingal então é o mais estreito, você vai posicionar o pertingal sobre essa partezinha estreita aberta, ó, dessa forma aqui, deixando passar do pique 2 centímetros o pertingal e nós vamos passar uma costura sobre a overlock. E também da mesma forma, coloco um alfinete para fixar antes de fazer a costura. Bora lá! Vamos dar início à costura. E a costura é feita bem estreitinho nessa parte de dentro do zíper. Não aqui dessa ponta, assim do outro lado, ó. Legal. Feita a costura, agora vamos costurar o pertingal. Observe aqui embaixo a sobra. E também feita a costura do pertingal sobre a overlock. Ele fica assim com a espera para depois colocar e embutir o zíper. E agora, com o zíper já pregado, vira para o lado interno e nós vamos marcar o pesponto, tá? O que eu sugiro você pegar o gabarito que veio junto no molde, tá lá, gabarito do pesponto do pertingal, da braguilha, e aí você pode marcar com um giz que apaga no ferro, uma caneta que apaga no ferro, lembrando que esse pesponto ele passa embaixo da finalização de metal do zíper, tá? Você não pode costurar nem em cima, e nem sobre, né? Porque quebra a agulha. Então você faz aqui a marcação com o gabarito, que vai te auxiliar a fazer esse pesponto bem bonito e certinho, ok? Vamos à máquina. Lembrando também que o pesponto não começa da extremidade nesse momento. Você vai fazer 1 centímetro da dobra para o centro, 1 centímetro você vai deixar de espaço e você vai começar daqui, então, o contorno da braguilha. Vamos lá! Vamos dar início ao pesponto do zíper, conforme a orientação, 1 centímetro afastado da extremidade. Ó, o arremate pode ser dado um arremate no início. E vamos contornar a curva do pesponto. Finalizou a costura, corta todas as pontas de fio. Essas tiras nós já overlockamos um lado apenas, não precisa ser os dois, você vai overlocar apenas um lado. E nós vamos fazer presilhas. Como nós vamos fazer essa presilha? Nós dobramos para o lado interno 1 centímetro o lado que não está overlockado e dobramos o lado overlockado por cima, dessa forma. E aí nós vamos passar um pesponto no meio. Esse movimento você vai fazer direto lá na máquina de costura, tá? Vamos lá que o pai vai ensinar você. Vamos embora! Vamos dar início à costura então da presilha. O que é necessário? Observar o seguinte, quando inicia, ó, sempre esticando a parte de baixo. Você não pode deixar o tecido dominar. Sempre mantendo só sobreposto o overlock e mantendo esticado o tecido para que você tenha o maior domínio para costurar bem no centro da presilha, sobre a costura da overlock, tá?
Vai manter até o final a mesma largura. Com a presilha já costurada dessa forma, nós vamos cortar tiras de 10 centímetros. Várias tiras de 10 centímetros. Vamos agora posicionar a presilha. Uma presilha você vai colocar sobre a prega. A outra presilha, 2 centímetros da pence em direção à lateral. E a última presilha, depois nós vamos fazer só depois do cos pronto, tá? Então a gente posiciona as presilhas e vamos fixar essas presilhas na máquina. Vamos lá! Essas costurinhas aqui, vamos iniciar para fixar a presilha, é uma pré-costura antes de colocar o cos. Você vai fazer nas duas partes da calça, então. Agora nós vamos posicionar o cos na cintura da calça, direito com direito, fixa com alfinetes. Na parte da traseira do gancho traseiro não precisa sobrar nada, você deixa sobrar toda a parte para frente, porque a gente vai fazer aquele prolongamento que tem na calça, né? Então deixa sobrar essa parte para frente e nós vamos fixar então o cos nos dois lados da calça. Lembrando que o lado que tem o zíper, nós vamos desde o início com o cos, mas nós temos o outro lado da calça que já tem a braguilha esperando aqui, o pertingal esperando aqui, e nós não podemos vir e costurar o cos fechando, porque nós precisamos depois introduzir o zíper. Então aqui nessa parte o pai vai fazer uma explicação para vocês lá na máquina, de modo que você não chegue aqui no final já arrematando, tá? Prestem bem atenção. Vamos lá! Vamos iniciar então a costura. 1 centímetro de margem. Você só mantém sobre o tecido sem esticar o cos. Esse do lado direito da calça, também a mesma proporção. E atento para o final, na linha de cos do pertingal, como nós vamos proceder. Você vai deixar ele nessa posição. É necessário ter esse espaço para depois do encaixe do zíper. Quando chega no pertingal, pode arrematar. Deixando espaço. E aí você vai, no final do pertingal, fazer o arrematezinho na faixa de 1 centímetro. Ó, desta forma. Fica esse espaço aqui. Corta só o do pertingal, está feito. Agora nós vamos fixar as presilhas na parte superior do cos, tá? E depois de fixar as presilhas, nós vamos colocar aqui o forro de cos, tá? Observem que o forro de cos, nós já aplicamos aqui um friso, tá? Sobre friso, como fazer o friso de tecido, nós já ensinamos no módulo de acabamentos, tá? O friso, como fazer. Ele foi aplicado na extremidade inferior do cos e nós vamos, após a presilha já fixada, nós vamos costurar o direito do cos com o direito do forro, 1 centímetro. Vamos lá? Para fazer o acabamento inferior do forro de cos, nós usamos um viés. Sobre viés, a gente já falou sobre viés no módulo, né, do viés, como pregar, como fazer ele do tecido. Então, você vai colocar o direito do cos com o direito do forro, extremidade com extremidade e costurar 1 centímetro na parte superior, tá? Lembrando que o forro que você vai utilizar do lado que tem o zíper, você vai deixar o friso viés 5, 6 centímetros sem aplicar, tá? Deixar uma parte sem aplicar,
porque você vai ficar melhor para você fazer o acabamento aqui do esporte, tá? Que a gente fala do cos da calça. Vamos lá. Vamos dar início à costura em 1 centímetro a margem. Até o final. Iniciando a costura do lado esquerdo da calça. O prolongamento agora do lado esquerdo. Você vai deixar um prolongamento, você vai até o final. Com a mesma margem. Agora, nós vamos fazer a ponta do cos em seta. E você pode fazer essa marcação dessa forma, ó. Você vem e marca o meio da altura do teu cos, aqui no caso é um cos de... o total aqui nós temos 6 centímetros, então eu marquei o meio que é 3 centímetros, tá? Da extremidade para cá você marca 2. Dessa extremidade em direção ao meio da calça você marca 2 e forma uma linha, ó, fazendo uma seta. E essa linha que você marcou com giz de alfaiate ou até uma caneta que apaga no ferro, nós vamos costurar lá na máquina. Lembrando que o tamanho desse prolongamento, tá? Se você for adaptar o teu cos, cortou um pedaço de cos maior, é de 5 centímetros, ok? Vamos lá! Vamos dar início então a essa ponta de cos. Agulha embaixo para você fazer a ponta e vem em direção ao final. 1 centímetro. Por quê? Agora você vai trazer até próximo à braguilha. Aí você finaliza. Agora o nosso ponta do costa dessa forma aqui. Vamos cortar o excesso, deixando só meio centímetro. E nós já podemos virar para o lado direito. Essas pontinhas você pode pegar uma agulha e acertar com a agulha, mas se você deixar só meio centímetro, ó, nem precisa, ele já se ajeita quando você vira. Olha só que bacana, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos aproveitar e nós vamos passar um pesponto na parte do cos. Essa costura aqui, ela fica tombada para o lado do forro do cos e nós vamos passar um pesponto no forro do cos, não no cos, no forro do cos, até o máximo que a gente conseguir chegar perto da seta, tanto de um lado quanto do outro. Vamos lá? O início desse pesponto você vai o máximo que você alcança com o cocador da máquina. Faz um retrocesso. Essa costura é tombada para o cos e você vem com o pesponto bem fininho. Usa como base o lado interno do teu cocador. Feito, e assim vamos fazer também do outro lado. E agora nós vamos fazer a passadoria, né, pai? Muito importante a passadoria, porque agora você vai fixar e dar forma, vai ficar bem batidinho isso aqui para depois do pesponto. Novamente, do cos e o forro.
Eu estou passando aqui do lado avesso da peça, porque assim você tem o controle do que necessita tombar. Você observa que essa costura do cos, ela está vindo em direção ao cos, não em direção à calça, tá? A linha de cos do acabamento. Aí ele já fica alinhado. E agora vamos então fazer também o cos. Aquela costura que foi feita anteriormente, é só tombar. O que se diz tombar é você virar, né? Ó. Aqui ao lado de dentro da calça, ele já fica bem marcado. Essa é a proposta. Quando você tomba, quando você olha assim, o cos já está definido. Cos e forro, tá? E vamos fazer assim também do outro lado. Você já vai poder observar como vai ficar esse acabamento aqui. Vamos tombar o forro de cos. Para depois nós fazer um pesponto. Aí já fica bem alinhado, bem definido, cos, forro. E assim você pode fazer. Ó. E agora a gente vai fazer a ponta do cos do outro lado, né? Do lado que a gente não tem zíper ainda. Como nós vamos fazer? Você vai virar para o lado direito dessa forma aqui e nós vamos simplesmente passar uma costura reta, fazendo o que se chama de ponta de cos. Vamos lá? Vamos dar início então a essa ponta de cos. Ó, vamos tomar nesta linha aqui, tá? Ó. Bem na extrema, alinhando as pontas. E vamos passar uma costura. Ela vem rente ao pertingal. Não em cima do pertingal nem muito fora. Ó, esta linha. Aí faz a argamassa. Feita a costura, você dobra essa ponta e vira. Aí para ajudar, ó, a ficar bem definido, você puxa com a agulha. Então finalizamos aqui essa parte do cos, ó, você está com o cos dessa forma aqui, já passadinho, ponta de cos de um lado feita. Na outra parte do lado da calça, ó, você já está com o esporte feito aqui, tudo certinho. E vamos agora aos próximos passos. Agora a gente vai fazer a parte da costura do gancho. Eu quero que você preste bem atenção, porque a maneira de nós fazer o fechamento dessa calça é diferente de quem já faz o fechamento da calça jeans. Então, nós estamos aqui com a parte do gancho traseiro. Vou pegar o outro lado da calça, vou sobrepor dessa forma aqui. Você vai ajeitar, deixando o cos bem encontrado aqui, né? O cos, o forro tem que encontrar bem direitinho. E o que você vai fazer? Você vai costurar 1 centímetro, mas você não vai começar desde a curva do gancho. Você pode fazer uma costura do forro do cos para baixo com 26 centímetros. Então, ela começa aqui, ó, nessa região, tá? Vai existir um porquê, depois você vai ver porque a gente faz o fechamento dessa forma, mas você não faça todo o gancho como se estivesse fazendo calça infantil ou jeans. Você vai costurar mais ou menos do forro para baixo 26 centímetros e fazer uma costura de 1 centímetro nessa direção. Vamos à máquina. Vamos dar início à costura do centro-costa, da emendas, mas tem um detalhe, que nós temos aqui o cos, os dois cos para unir, tá? Então, o que é mais prático? Ó, vamos unir aqui, vamos alinhar aqui, os dois cos, alinhamos aqui, vamos primeiro aqui, na parte aqui em cima, ó. Aqui ele dá levemente uma saída no forro.
arremata. Ficou juntinho, essa parte aqui em cima. Agora a gente vem da marca que não foi feita. Ó. Ligando a costura que foi feita para unir as duas costuras do cos. E agora nós vamos dobrar essa parte do forro do cos. Você pode colocar um alfinete, botar alguns alfinetes para fixar, ó. Aqui também na extremidade, você empurra um pouco para dentro essa parte aqui do viés, para manter esse acabamento. E aqui ele vai abrindo assim dessa forma, tá? E coloca um alfinetinho aqui. E agora nós vamos pespontar. Vamos lá. Vamos dar início então ao pesponto do forro de cos, tá? Retrocesso no início. Pode ser bem estreito, usando o teu lado interno do colocador. Ó, esse é o procedimento que você vai manter bem alinhado. De preferência não deixando a máquina empurrar muito o tecido, e você vai, de preferência, puxando o forro de cos embaixo, um pouquinho, segura. De preferência não deixando a máquina empurrar muito o tecido, e você vai, de preferência, puxando o forro de cos embaixo, um pouquinho, segura. Pespontado o cos, vamos agora fixar as presilhas. Então nós vamos fixar as presilhas e ainda acrescentar mais uma no centro do gancho costa. Vamos lá. Nessas presilhas você vai deixar, olha só o espaço que eu deixei. Não manter muito esticado, e sim deixar uma folguinha, assim. E aí você faz o retrocesso ou arremate. Vamos fixar essa do centro, costa. Você vai deixar ela aberta, faz um arremate aqui, abaixo da linha do cos, e faz o mesmo processo na parte de cima, deixando um espaçozinho também, uma folguinha. Depois essas pontas de presilha nós vamos cortar. E aqui na última presilha, o mesmo procedimento, ó. Deixa um espaçozinho, depois você fixa a presilha. Isso aqui, esse espaço é para melhor mobilidade de passar o cinto. Vira dessa forma e o excesso você corta. A do centro também, ó. Corta bem rente, porque não necessita mais deixar sobra, alguma coisa assim. Para ficar também limpo a presilha. Presilhas fixadas, vamos à próxima aula. Bom, agora nós vamos costurar o entrepernas, tá? Lembrando que nós estamos com a entreperna da dianteira, da traseira, sobrepomos a dianteira sobre a traseira dessa forma aqui, ó. Vou até virar a perna da calça para você visualizar melhor. Lembrando que você vai respeitar os piques, tá? Ó, e vai vir até aqui na parte superior.
Você pode botar vários alfinetes já fazendo uma pré-costura e vai costurar tanto de um lado quanto o entrepernas do outro lado, sempre com a parte da dianteira virada para você. Vamos lá! Vamos dar início à costura, arremate. Segue 1 centímetro. Ó, desta altura você já começa a alinhar, ver se está próximo. Os piques estão se encontrando e segue até o pique da barra. E arremate no final. Vamos fazer também na outra perna da calça. Uma foi de baixo, de cima para baixo, quer dizer, da linha do gancho. E a outra nós vamos fazer da barra para o gancho. Porque obedecendo sempre a frente da calça, a parte da frente virada para você. Final arremate também. Pronto, está concluído. E agora a gente vai fazer a passadoria, né, pai? Isso, feita essa costura entre pernas, recomendo que você abre essa costura, porque daí você já deixa essas costuras definidas para o melhor acabamento. Ó, estica, passa, e ela fica bem lisinha, não tem problema de enrugar. Costura de entreperna enrugada é falta de passadoria, tá, pessoal? E assim você vai fazer nas duas pernas da calça. E você tem um bom acabamento no tecido alinhado. Finalizada a costura, passada a costura de entreperna, vamos ao próximo passo. Bom, agora nós precisamos fazer a emenda do gancho dianteiro e o pai vai explicar para vocês na máquina como vocês vão fazer essa emenda bem perfeita para que o gancho fique de forma bem encaixada. Vamos lá! Antes de iniciar essa costura, eu quero deixar marcado para você aqui o que é necessário para um bom acabamento. Observe que essa ponta do pertingal eu vou deixar de lado, tá? Ela não pode pegar nessa costura. Igualo as duas pontas de gancho. E aqui eu necessito passar com a primeira costura. Ó, fazer esse encaixe aqui. Meio centímetro, a parte que está colocado o zíper, afastado da outra parte do pertingal, meio centímetro. E vou iniciar a costura aqui, onde estou marcando com a caneta. Aí nós teremos um bom acabamento na parte do gancho frente. Arremate. Vou unir a costura de entreperna as duas. Comecei com meio centímetro e venho com meio centímetro. E agora eu vou abrir para 1 centímetro. Quando chegar aqui nas duas costuras de entreperna, eu já tenho 1 centímetro de margem de costura. E aí você segue para o encaixe daquela costura que foi fechada entre perna anteriormente para unir as partes de a esquerda e direito, ó, vou ao encontro dela. Para reforço você pode fazer duas costuras entre perna, tá? Passa uma sobre a outra, mantendo bem esticada, porque aqui é cortado, ele fica no viés. Então, se não manter bem esticado, depois ele pode estourar a costura, arrebentar a costura, né? Com o movimento. Pronto. Bom, agora nós vamos fazer a parte do pesponto do zíper, né? Pregando ele com o pertingal. Você vai introduzir essa ponta para dentro do cós, tá? O que ficar maior, depois a gente corta.
Se essa parte desse encaixe você fizer bem direitinho, agora vai ficar bem tranquilo de você costurar. Se preferir, coloque um alfinete segurando o zíper junto com o pertingal para facilitar na costura. Vamos à máquina. Vamos dar início então a essa costura do zíper. Eu vou mostrar como dar o início à costura, porque é necessário, para melhor alinhamento, você fazer desta forma. Começa uns 4 centímetros acima do final do zíper, e aí você vem para o gancho, ó, o melhor acabamento, aí você tem o melhor controle também, ó. E aí então, levanta o calcador, deixa a agulha embaixo, e você gira. E agora vem em direção à linha de cos. Isso já com o pertingal, tudo junto, tá, pessoal? Esse é aquele, é necessário, porque daí você coloca o zíper, a outra parte do zíper ali para dentro. Desce o zíper, corta o excesso, se você preferir, deixando só uma margem de 1 centímetro. Por isso ficou o espaço na linha de costas para você encaixar a ponta do zíper. Pronto, desta forma o zíper fica perfeito. Vamos fazer em seguida o acabamento na linha de costas. Quando eu pespontei o forro, eu parei 6 centímetros antes. Ó, eu já cortei o excesso, dobro essa parte do forro de cos. Aí fica limpo também a ponta de cos, do forro de cos, olha aqui. Essa parte aqui do arremate aqui embaixo, ó. Deixamos aquele 1 centímetro porque era necessário na colocação do zíper este acabamento. Finalizamos a parte do pregar zíper. Bem importante, olha aqui, ó, você colocar um pouco para dentro aqui essa partezinha, essa ponta do forro, tá? Como o pai falou, mais o pespontinho para ficar um acabamento bem legal aqui. Quando você fechar o zíper, antes mesmo de fazer o pesponto da parte inferior, você pode conferir se a parte aqui, ó, do superior tá vindo na mesma linha do cos, porque pode acontecer de ficar às vezes um pouco para baixo, um para cima, e antes de pespontar você ainda consegue corrigir para ficar na mesma linha, tá? Às vezes pode acontecer. Bom, parte toda da superior feita, agora a gente vai fazer a barra da calça. Para fazer a barra é muito simples. Observem que nós já passamos overlock na parte da barra e claro que você tem os piques, né, onde a barra se inicia. Dobre bem certinho no pique, você pode colocar alfinetes. Essa calça de alfaiataria, por ser uma calça, aqui do outro lado a gente também vai botar o pique, tá? Vai dobrar no pique. Por ser uma calça mas com a pegadinha esportiva, não tem problema você fazer essa barra na máquina. Mas se você desejar fazer a barra à mão, também pode ser feita manualmente com agulha de mão, tá? Faça uma pré-costura com alfinete, sempre com a mesma largura, respeitando a mesma largura da barra. Você pode colocar alfinete quantos precisar, né? Para ficar uma costura bem retinha. Para facilitar, na hora de você fazer a barra, nós vamos virar a calça do lado direito, tá? Vai ficar mais fácil para você fazer a barra. Vou dar início à barra da calça. Você vai passar o teu pesponto sobre a linha sobre onde foi passado o overlock, tá? Com a tua costura de overlock, você passa o pesponto da máquina reta, ó, obedecendo a largura da barra que foi deixada à margem de 3 centímetros.
E assim você vai fazer nas duas barras. Finalizamos a barra da calça, bainha realizada dos dois lados. Vamos à próxima aula. Bom, para a gente finalizar, nós vamos marcar o caseado. Lembrando que o caseado da extremidade para dentro, você vai marcar 1 centímetro de distância, centralizado no cos. E o botão também, lembrando que o botão sempre no início do caseado centralizado. Você pode marcar e já fazer também o caseado. Feito o caseado e pregado o botão, não esqueça de fazer aquela bela passadoria na sua calça. Na linha de cos, sempre que você for passar, em toda a calça, do lado direito do tecido, recomenda-se que você use um pano para que não dê brilho, né? Com o ferro quente. E aí, hein? Que aula de costura sensacional! Já coloca aqui nos comentários quantas dicas você anotou aí em casa, hein? 1, 2, 10 dicas? Conta aí pra mim! E deixa eu te falar uma coisa importante antes de encerrar. Com esses moldes aqui, ó, dessa calça, até quem está começando consegue costurar, vender e faturar, porque não tem uma mulher que não queira uma calça como essa, gente. Mas o verdadeiro diferencial não está só no molde, está em aprender a pensar como uma costureira. Porque quando você entende o processo, você para de depender, para de errar e começa a construir algo que é seu. E é assim que a costura ela deixa de ser só um hobby e passa a ser uma fonte real de renda. Bom, Edna, onde está mesmo o molde dentro da plataforma que você falou? Mostra um pouquinho da caixa preta da costura ali. Você vai percorrer, só deslizar a tela, desliza, 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 e você vai encontrar a aula da calça moderna e os moldes também para você acessar. Edna, eu quero o molde, só o molde. Na descrição do vídeo você pode adquirir por um valor simbólico, tá? Antes de finalizar, eu quero parabenizar a todos vocês que estiveram conosco nessa jornada de 2025. Inclusive, pode compartilhar as imagens das nossas alunas, essas representando um pouco das nossas alunas, e parabenizar, porque 2025 foi um ano sensacional, mas 2026 é um novo tempo, é a marca de um novo tempo para quem costura. Nós andaremos juntas em 2026, você que faz parte aqui da escola, você vai viver um novo tempo de uma verdadeira costureira rica. Bom, parabéns a todos vocês, um ótimo e feliz ano novo. Não esqueça, você que deseja fazer parte do CPC, comprar os moldes avulso, ou você já é aluna e quer entrar em contato com o suporte da escola, na descrição dos vídeos tem todos esses links, esses telefones úteis para que você não fique perdido ou perdido. Então, quero dizer a todos vocês, parabéns por estar aqui comigo até agora. Não esqueça que você tem tudo o que precisa para ser feliz. Bora fazer acontecer e até a próxima aula. Feliz Ano Novo! Até a próxima!